Sabe, a gente vive num mundo que está transbordando de respostas. É tanta informação, tanta solução pronta. Mas a verdade é que a grande vantagem de um líder hoje em dia não está no que ele sabe, mas sim no que ele tem a coragem de perguntar. Então, bora lá, que hoje a gente vai mergulhar num guia bem prático para transformar a liderança usando o poder das perguntas certas. E a gente já começa com essa pergunta, que é uma que muitas equipes preferem evitar. É muito comum ver empresas meio que presas num ciclo de muito esforço, mas pouco resultado. E o que a análise do material nos mostra é que isso raramente é uma falha de execução, sabe? É mais uma falha de imaginação, uma falha de questionamento. É exatamente aqui que a chave vira. Então, o ponto central é esse. A liderança moderna exige uma troca fundamental. É preciso tirar a armadura de a pessoa que tem todas as respostas e pegar a bússola de quem faz as melhores perguntas. E olha só o impacto que essa troca tem. Tá bem claro aqui. É uma coisa que a gente vê direto no dia a dia. Líderes que entregam respostas prontas, eles criam seguidores. Já os líderes que formulam perguntas de qualidade, esses criam outros líderes. O primeiro modelo gera dependência, estagnação. O segundo gera autonomia, inovação e o mais legal, um time que pensa como se o negócio fosse dele. E para construir essa mentalidade, a gente se apoia em 4 pilares. Pensa neles como se fosse o alicerce de qualquer pergunta poderosa, sabe? São eles: curiosidade, empatia, humildade e clareza. Vamos ver como aplicar cada um deles em situações bem reais. O primeiro pilar, a curiosidade, é basicamente o que tira a gente do piloto automático. É o antídoto perfeito para aquela frase super perigosa: "Ah, mas a gente sempre fez assim." Pensa aí na sua última reunião de planejamento. Em vez de perguntar só o básico, tipo, como podemos aumentar as vendas em 10%, um líder curioso bota essa pergunta na mesa. Isso força o time a olhar, sei lá, para a indústria de games, para a logística de uma startup, até para o atendimento de um hotel de luxo. A inovação de verdade raramente vem de dentro da nossa própria bolha. O segundo pilar é a empatia. E aqui a gente não está falando de algo abstrato, não. É uma ferramenta de diagnóstico para entender o problema real antes de sair construindo qualquer solução. Imagina um cenário bem prático. Os números de satisfação do cliente despencaram. A reação automática é correr para a planilha, certo? Mas uma abordagem com empatia é diferente. É juntar o time e dizer: pessoal, vamos dedicar 1 hora para responder essa pergunta. Ao se colocar de verdade no lugar do cliente, a equipe começa a descobrir aqueles atritos, sabe? As dores que nenhum relatório de dados vai conseguir mostrar. A solução, quase sempre, nasce dessa perspectiva. Aí vem a humildade. Um líder com humildade entende que as melhores ideias podem vir de qualquer pessoa, de qualquer lugar na hierarquia. Ele não tem aquela necessidade de ser a pessoa mais inteligente da sala. Essa aqui é uma das perguntas mais corajosas que um líder pode fazer. Toda empresa funciona com base em algumas crenças, né? Nosso cliente não paga por isso. Ou esse mercado é conservador demais. Questionar esses dogmas é um exercício de humildade que pode acabar revelando que o maior concorrente da empresa não é outra companhia, mas sim as suas próprias verdades que já ficaram para trás. E por fim, a clareza. Uma pergunta pode ser super curiosa, empática e humilde, mas se não for clara, ela só gera mais confusão. A clareza é o que faz uma pergunta gerar ação. Pensa naquele projeto super complexo, com um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo e a equipe se sentindo sobrecarregada. Essa pergunta funciona como um laser. Ela corta todo o ruído, alinha todo mundo e garante que a energia da equipe seja focada na única coisa que realmente vai destravar o próximo passo. Beleza, agora que a gente já tem os fundamentos, vamos montar um kit de ferramentas bem prático. Basicamente, existem 4 tipos de perguntas, e saber quando usar cada uma delas é uma habilidade estratégica e tanto. São elas: as abertas para criar e explorar, as investigativas para diagnosticar, as desafiadoras para provocar mesmo, e as reflexivas para aprender e consolidar o conhecimento. As perguntas abertas são para aquele começo do processo criativo, sabe? Quando o campo de jogo precisa ser o mais amplo possível. A ideia é usarem um brainstorming sobre um novo produto ou sobre a visão de futuro da empresa. O objetivo aqui não é achar a resposta certa, e sim gerar o máximo de possibilidades. Já as investigativas são cirúrgicas. A situação aqui é o oposto. Já existe um problema bem concreto. O time quer aplicar uma solução rápida ali no sintoma. A função do líder é usar essa pergunta para forçar uma análise mais profunda e encontrar a causa raiz de verdade, evitando que o mesmo problema apareça de novo daqui a 6 meses. Agora, as desafiadoras são feitas para quebrar o status quo. Essa aqui é uma das minhas favoritas. Recomendo muito fazer esse exercício com o time a cada 3 meses. É como se fosse um teste de estresse para sua própria estratégia.
Força um olhar brutalmente honesto para as próprias fraquezas e transforma vulnerabilidades num plano de ação. E por último, as perguntas reflexivas. Olha, essa aqui não é opcional. Tem que ser um ritual. Ao final de cada projeto, de cada ciclo, depois de uma grande vitória ou de um fracasso doloroso, essa pergunta precisa ser feita. É ela que transforma a experiência em sabedoria e garante que a organização esteja sempre aprendendo e evoluindo. Ótimo, mas como a gente garante que isso não seja só uma ideia legal e sim uma prática consistente? A chave é transformar o ato de questionar em um ritual. E o melhor lugar para começar é na reunião semanal. Então, aqui está o plano de jogo. Antes da sua próxima reunião importante, passe por esses 4 passos. Primeiro, qual é o objetivo claro desse encontro? Segundo, com base nesse objetivo, que tipo de pergunta vai nos ajudar mais? A gente precisa de ideias novas? Uma pergunta aberta. Entender um problema? Uma investigativa. Terceiro, escreva a pergunta. E quarto, que talvez seja o mais crítico, prepare-se para ouvir, de verdade. Uma pergunta poderosa sem uma escuta atenta é uma oportunidade desperdiçada. E agora a gente vai para o ponto de partida de tudo isso. A mudança mais profunda não acontece quando você questiona a sua equipe, mas quando começa a se questionar. A autoconsciência é a base de uma grande liderança. Como mentor, eu sempre começo por aqui. Antes de sair correndo para corrigir fraquezas, é preciso potencializar as forças. Refletir sobre essa pergunta ajuda a usar os talentos naturais de forma mais consciente, mais intencional, maximizando o impacto positivo na equipe. E então, com a mesma coragem, a gente olha para as oportunidades de crescimento. Reconhecer áreas de melhoria não é um sinal de fraqueza, muito pelo contrário, é um sinal de força e de compromisso. E a parte mais importante da pergunta é: qual é o primeiro passo? Isso transforma a autoavaliação em ação, uma ação imediata e tangível. No fim das contas, essa imagem captura a essência de tudo. As perguntas são as chaves, sabe? As chaves que abrem as portas da inovação, da clareza e do potencial que está ali, escondido em cada membro da equipe. O trabalho de quem lidera não é ter o mapa, mas fornecer a bússola, e essa bússola é feita de perguntas. E assim a gente termina com um chamado à ação. Para qualquer desafio que esteja aí na sua frente agora, seja num projeto, com a equipe ou na sua própria carreira, o caminho para seguir em frente começa com uma nova pergunta. Então, qual vai ser a sua?